Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um videozinho aqui no meu canalzinho e simbora pro vídeo. Hoje eu sentei aqui, pessoal, para gravar um vídeo para vocês que eu já tô pensando nele há alguns dias. Eu percebi que já faz um tempinho aí que eu não atualizo vocês sobre a nossa caminhada, né, tentando engravidar. Então, muita gente me acompanha aqui há bastante tempo, né? Sabe um pouquinho, assim, das nossas tentativas, mas muita gente chegou agora, né? Glória a Deus, o nosso canalzinho tá crescendo para a glória de Deus. Então, eu achei importante gravar esse videozinho para vocês saberem o que está acontecendo por trás das câmeras realmente, nesse ano de 2026. Então vamos lá? Só eu, vocês e a verdade sobre esse processo. Nesse ciclo atual de maio-junho, eu completo, pessoal, 2 anos tentando engravidar. Então, para aquelas pessoas que são novas por aqui, eu vou dar uma resumida para vocês, tá? Então, no ano de 2023, eu e o Moizinho e eu, né, meu maridinho, a gente se casou. E no ano de 2024, um ano e pouquinho depois do nosso casamento, nós começamos as nossas tentativas, né, com muito sonho, muita esperança, muita expectativa, muitos planos, né? E como a maioria dos casais, a gente imaginava que talvez acontecesse muito rápido, né? Porque Deus, ele me fez uma promessa de que eu seria mãe. Então, quando ele me fez essa promessa, eu pensei que no primeiro ciclo eu conseguiria engravidar. Mas os meses foram passando, vieram os testes negativos, vieram toda essa experiência, né, de estudar o que acontece, de ficar esperando, contando os dias, contando os períodos férteis, né, tudo isso. Vieram também muitas perguntas, vieram as consultas pré-concepção, que a gente precisa muito fazer antes de tentar engravidar. Veio os exames, veio também algumas coisas que a gente não queria descobrir, né? Não queria passar, né? Como a infertilidade do meu esposo. Então eu preciso também vir aqui gravar alguns videozinhos para vocês esclarecer, né, muitas coisas. Deus já falou para mim fazer, gente. Eu só tenho que passar pro papel e vir aqui gravar para vocês. Porque muitas mulheres tentam engravidar, mas não sabe o período da mulher, não sabe o ciclo, não sabe quando namorar certo, não sabe, né, o muco cervical, a diferença. Então, muitas coisas eu tenho que gravar aqui para vocês, tá? E também eu preciso gravar um vídeo contando o que é a varicocele, né? Que é o que o meu esposo tem, gente. Então, falar aqui, dar o nome aqui para vocês e não explicar, não adianta nada, né? Porque muitas pessoas também têm e não sabem do que se trata. Então eu preciso gravar um videozinho esclarecedor aqui para vocês. Porque vocês sabem que eu pesquiso muito, gente. Antes de eu fazer, eu pesquiso muito. É muito importante. Mas mesmo com o diagnóstico de infertilidade do meu marido, a gente continuou acreditando, continuou caminhando, continuamos confiando, né? Que Deus, aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir a promessa, independente do que você vai encontrar no meio do caminho.
Esse ano especificamente, no ano de 2026, tem sido um ano muito estranho para os meus ciclos, gente. Então eu vou colocar uma tabela aqui do lado para vocês irem acompanhando, tá certo? E eu vou trazer um pequeno resumo assim desde dezembro de 2025. Então, como vocês sabem, os meus ciclos eram bem regulares. Então, a minha menstruação tinha dia para começar, tinha dia para terminar. Meu período fértil estava normalzinho. Mas, em dezembro de 2025, começou a ter uma irregularidade aí. Então, em dezembro, eu tive um ciclo de 39 dias. Eu gravei tudo pra vocês, tá? Aqui no canalzinho, se você quiser conferir, ficar por dentro das coisas, né? Que é importante. Eu tive aí uns diazinhos de atraso. E quando a gente está passando nesse momento de atraso, a gente não sabe ao certo, né? Se a gente conseguiu engravidar, ou talvez a nossa ovulação tenha sido tardia, por isso que vai dar, né, uma atrasada aí. Então a gente não sabe realmente o que aconteceu. Mas a minha menstruação ela atrasou, né, em janeiro. E toda tentante sabe o que acontece quando a menstruação atrasa. A esperança ela sobe lá em cima. Você começa a fazer as contas, né? Você começa a observar o seu corpo, os sintomas. Você pesquisa coisas que provavelmente você não deveria pesquisar, né? A gente sabe disso. Mas, no final, não era gravidez. Então, eu fiz os testes, esperei a minha menstruação descer e não deu. Moizinho passando aqui. Então vamos lá para janeiro. Janeiro, né? Eu conto assim, gente, porque os meus ciclos é de dezembro a janeiro, janeiro para fevereiro, né? Não é o mês em si sozinho. Então, de janeiro para fevereiro aconteceu completamente o contrário. Então, de dezembro para janeiro a minha menstruação atrasou. E de janeiro para fevereiro, a minha menstruação adiantou. Então, meu ciclo, ele foi de apenas 25 dias. Então, depois de um atraso, vem um adiantamento. Primeiras vezes, gente, porque a minha menstruação ela sempre foi reguladinha, ela nunca atrasava. Mas aprove o Senhor de fazer isso. Então eu gravei também para vocês tudinho, né? Muitas pessoas falaram para mim que eu tava grávida, porque teve um adiantamento aí na época da minha nidação, a minha menstruação desceu. Então, né, muitas pessoas achavam que eu também estava grávida. Mas eu esperei, fiz mais testes e realmente, gente, eram negativos. Fevereiro, né, de fevereiro para março, complicou mais um pouquinho. O meu ciclo, ele chegou a 48 dias. 48 dias. Foi um daqueles ciclos em que você pensa, será que agora foi? Será que dessa vez vai ser diferente? Será que finalmente chegou o nosso momento? Mas, mais uma vez não era, gente. Então, eu acho que eu gravei por último para vocês, né, quando eu tava nesse ciclo, né, de fevereiro para março, que realmente atrasou muito, 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 gente. Que eu tive que fazer um exame de sangue beta-HCG, porque eu tava fazendo os testes de tirinha
e todos deram negativo. E eu fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Porque eu precisava fazer a minha selagem, precisava, né, cuidar do meu corpinho um cadiquinho a mais, e eu precisava ter certeza que eu não estaria grávida, né? Porque essas coisas que eu queria fazer, grávida não pode fazer. Então eu fiz para tirar dúvida um teste, né? Um teste não, um exame de beta-HCG de sangue. E deu negativo também, gente. Ai, ai. Então, daqui pra frente eu não gravei pra vocês, né? Porque realmente, gente, a minha menstruação estava irregular. O meu ciclo saiu completamente fora do meu controle. Então, eu não sabia quando ele viria. Os mesmos sintomas que eu tinha quando a minha menstruação estava regular já não tinham mais, né? Aquelas cólicas antes da menstruação, depois da menstruação, né? Não tinha mais, gente, nenhum sintoma. Então eu não sabia quando viria, então eu não gravei mais pra vocês, tá bom? Então vamos falar de março, abril. Abril, gente, olha pra você ver o tanto que buga esse negócio, a cabeça do ser humano. Já tava aí praticamente 4 ciclos com a menstruação, né? Um atrasou, um adiantou, outro atrasou. E agora, gente, em abril, a minha menstruação veio normal. Meu ciclo de abril, ele foi de 31 dias. Então, quando tudo parece estar se organizando... Ai, meu Deus do céu. Então, vamos pro ciclo de agora. Eu acho que nesse último ciclo, gente, eu não fiz teste de gravidez, nem nada, né? Porque a minha menstruação realmente veio normal. Então, não atrasou, eu não fiquei com a paranoia, né? De será que eu consegui engravidar e tal. Nem precisou ficar, né? Ai, ai. Então, veio tudo normal. E agora, gente, nesse presente ciclo, né? De maio, junho... Adivinha. Hoje eu estou gravando esse videozinho no dia 2 de junho de 2026. E eu estou hoje no meu 39º dia do ciclo. Então, o meu ciclo está sendo de 39 dias até hoje. Por que eu tô falando isso? Porque minha menstruação está atrasada, gente. Novamente. Então hoje ela está atrasada 6 dias, né? Ontem foi dia 1º, então eu passei tudo pro meu aplicativo, né? Que eu uso para monitorar o meu ciclo. E e ontem, ao passar tudo do meu papelzinho que eu tô anotando pro meu app, eu vi lá que estava 5 dias de atraso menstrual. Então, gente, eu literalmente estou vivendo mais um daqueles momentos de bastante expectativa, né? Eu tento, assim, não deixar a expectativa muito lá em cima para não me frustrar demais. Eu percebi que depois de 2 anos de tentativas, o mais difícil não é o teste negativo. O mais difícil é quando a esperança, ela aparece de novo. Porque você quer acreditar, mas ao mesmo tempo tem medo de se machucar, né, de se frustrar mais uma vez. Então, existe uma parte da infertilidade, das tentativas, que quase ninguém vê. Todo mundo vê quando você anuncia uma gravidez, mas ninguém vê os meses anteriores. Não vê os testes escondidos, não vê a ansiedade
antes de você ir ao banheiro. Não vê as contas que você faz. Não vê o medo de criar muita expectativa. Não vê a luta para não deixar isso dominar todos os seus pensamentos. E eu acho que essa tem sido uma das maiores lições para mim. Aprender a viver enquanto a promessa ainda não aconteceu, não se cumpriu. Se tem uma coisa que sustentou o nosso coração durante esses 2 anos, foi a nossa fé. Porque, humanamente falando, existem momentos em que você fica muito cansada. Momentos que você não entende nada que está acontecendo. Momentos que você gostaria de ter muitas respostas. Mas Deus, Ele nunca deixou de cuidar da gente. Nem nos nossos ciclos bons, nem nos nossos ciclos ruins. Nem nos nossos atrasos menstrual, nem nos nossos negativos. Eu continuo acreditando que existe um propósito para cada etapa dessa caminhada. Hoje eu não estou gravando esse vídeo para anunciar uma gravidez. Também não estou gravando para dizer para você que eu desisti. Muito pelo contrário. Eu estou gravando porque eu quero registrar essa fase exatamente como ela é. Com muita esperança, com muita fé, com algumas dúvidas, com muita expectativa. E com a certeza de que Deus continua escrevendo essa história. Se você também está tentando engravidar, eu queria que você deixasse seu comentário aqui embaixo. Me conta há quanto tempo você está tentando engravidar, está aí nessa caminhada. Vamos criar um espaço aqui de apoio, uma para as outras. Muito obrigada por caminharem conosco. Obrigada por orarem por nós. Obrigada por fazerem parte dessa história. Eu não sei como vai ser o próximo capítulo, mas quando ele acontecer, vocês estarão entre os primeiros a saber. Pode ter certeza. Um beijinho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho.